Olá, eu sou a Júlia Lund, sou atriz e co-idealizadora do projeto Vista, ao lado do Luiz Felipe Reis. Vista é uma peça que a gente estreou em 2023, esse ano, e esse encontro de hoje, ele é um desdobramento desse nosso projeto. A gente está promovendo um ciclo de conversas com convidados e convidadas diferentes, para bater um papo sobre alguns temas é, levantados, né, na peça. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe, para ele se apresentar a nossa convidada e a gente seguir aqui. Boa noite. Hoje a gente está tendo um prazer de estar aqui com a Evelyn Zitzer. A Evelyn é psicanalista, membro da Escola Letra Freudiana, graduada em psicologia, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio e, além de psicanalista, é alguém que a gente conhece por também ter uma relação, né, de profunda com o teatro, com as artes da cena. E essa relação entre cenas, em uma medida, né, da psicanálise, mas também com a cena teatral, e a psicanálise também, de alguma forma, se a gente pode pensar de algum modo, né, tem suas origens com alguns traços de teatralidade e de interesse, né, sobretudo pela história do teatro, pela história da tragédia. Então, a relação entre psicanálise e as artes da cena é de tempos, né, é longa. Mas a gente convidou a Evelyn hoje aqui para falar e para conversar com a gente a partir de um mote que é o nosso ponto de partida, de alguma forma, para essa conversa, né? Não necessariamente essa conversa tem que ficar circunscrita a isso, mas é um modo de a gente começar essa conversa, disparar algumas reflexões, e o tema desse encontro hoje seria trauma e transformação, né? Abrindo um espaço aí para pensar elaboração, noções como sublimação, ou seja, processos de transformação subjetiva ou de regeneração existencial, às vezes a gente fala disso, a partir de criações pós-traumáticas, digamos assim, né? Então, de alguma forma, Evelyn, só para a gente começar, antes de uma pergunta, é isso, né? A gente gostaria de te ouvir, né, um pouco sobre essa possível articulação, né? Trauma e transformação, e de que modo, aí sim, iniciando talvez uma primeira pergunta, de que modo a criatividade, o imaginário criativo participam ou podem participar de um processo de elaboração e de lida com um trauma. Então, por aí abrimos, mas, antes de tudo, agradecer de novo a sua presença aqui com a gente. Bom, boa noite, obrigada pelo convite, né? E assim, eu sou psicanalista, né? Basicamente uma psicanalista clínica no momento, apesar de já ter atuado, enfim, na saúde pública de diversas maneiras, mas sempre desde a perspectiva da psicanálise, né? Então, eu penso assim que a noção de trauma é uma noção muito, as pessoas, mesmo que leigamente, relacionam fortemente à obra do Freud, a noção de trauma, né? Então, eu vou falar um pouco disso. Eu tenho uma enorme relação com o teatro, né? Eu trabalho diretamente fazendo consultorias e assessorias a diretores, roteiristas e tal, já há muitos anos. Durante a pandemia houve uma pequena pausa, né? E agora vocês estão inaugurando o retorno. Então, muito obrigado pelo convite. É. Eu queria dizer, antes de tudo, né, que eu li o livro, né, logo que ele foi lançado, porque é uma situação, uma circunstância muito radical, a história desse livro, a maneira, vamos dizer assim, como isso se engendrou, né, o acontecimento,
a escritura. Então, quando eu soube da peça, eu falei, nossa, é um terceiro tempo. Então, a gente pode começar falando, então, da temporalidade, que eu acho que é a maneira mais interessante de entrar na questão do trauma para a psicanálise, para a gente abrir a partir daí. E porque, assim, se a gente lê de uma maneira muito superficial, ou ouve de uma maneira muito superficial, seria como se a psicanálise trabalhasse os traumas, né, que toda criança sofre na realidade concreta e que ela tem que elaborar. Então, o trauma da sedução e outros, né? Mas, logo num momento bem precoce ainda da obra do Freud, ele foi entendendo que, na verdade, a experiência traumática ela era do campo muito mais da fantasia do que do campo da realidade concreta. Isso não quer dizer, e a gente sabe disso, que não tem crianças que sofrem seduções e abusos no concreto. A gente não está falando disso. E vamos chegar lá, porque no caso da peça, dessa história, né, foi do concreto que aconteceu. Então, também há uma diferença enorme entre o que é a teoria do trauma e as teorias do trauma na psicanálise, que, vamos dizer assim, a gente não pode falar disso no singular, e o que é a experiência de uma experiência traumática real. Então, voltando para a questão da temporalidade, né, o que o Freud foi organizando ao longo da escritura dele é que toda experiência ela tem dois tempos, ou seja, em algum tempo da vida, algo acontece que ressignifica uma marca inconsciente qualquer, e essa experiência desses dois tempos promove a sensação traumática. Então, assim, alguma coisa acontece que retroage psiquicamente, reaviva um traço inconsciente, e nessa dupla temporalidade é que um sintoma se dá. Isso que geralmente a gente diz, a pessoa tem um trauma que ela não superou, ela não consegue, sei lá, sair de casa vestida de vermelho, porque um dia na infância alguém seduziu ela e estava de vermelho. Não é bem isso, né? Geralmente isso é do campo desse só depois, a gente chama assim, só depois, ou seja, o segundo tempo que ressignifica um traço de memória inconsciente e gera um sintoma, um modo de se relacionar com o mundo que a gente chama de sintoma. Enfim, eu vou falar assim desse modo meio superficial, tentando me fazer entender, né? Óbvio que isso não é tão simples assim, e eu estou simplificando os termos, mas a ideia da temporalidade, da dupla temporalidade, é que me parece que é a pérola aqui, né? Então, isso para dizer que ninguém funciona numa linearidade temporal. Nada na gente funciona na linearidade temporal. A gente funciona assim, só depois que retroage e que reincentiva um traço de memória que é do campo da fantasia, e aí a gente inventa alguma coisa. Então, fazendo uma relação com a pergunta que você me fez, eu te diria que a única possibilidade de avançar na vida é inventando, é criando, né? Inclusive desde essa perspectiva do inconsciente, né? Quer dizer, quando você vai se tratar com um analista, tudo é invenção, tudo é invenção, tudo é criatividade, tudo se cria ali naquele momento, naquele tempo ali, naquela experiência meio teatral, né? Digamos, né? Se você não experimenta essa possibilidade criativa, não há possibilidade de escuta, não há possibilidade de análise. O que não quer dizer que é qualquer coisa, né? Então, acho interessante que a gente pense que a criatividade é a única possibilidade do sujeito inventar alguma coisa a partir das suas experiências dolorosas, né? E essas experiências
na maior parte das vezes, e para todo sujeito, são experiências do campo da fantasia que se fixam e que a gente precisa conseguir ultrapassar. Isso tem diversas caras, né? E pode produzir N sintomas diferentes, como a gente vê, né? Dos mais graves e concretos, como a toxicomania, por exemplo, até, né, as neuroses mais estranhas, não é? Até os fetiches, enfim, uma série de enlouquecimentos possíveis, né? Porque o enlouquecimento está para todos, né? O sintoma de todos nós é um certo enlouquecimento, né? Como a gente, vamos dizer assim, consegue fazer com isso que nos marcou e o que a gente consegue inventar. Em algum momento aquilo se fixa e você começa a sofrer, porque você gostaria que fosse diferente, né? E aí a gente pode pensar nas coisas mais simples, né? Do tipo, sei lá, quero ser atriz, mas morro de medo de falar em público, coisas desse tipo, né? Bem banais e que, enfim, podem trazer uma série de associações muito interessantes que até parece que tem a ver com algum acontecimento, né? Vamos falar disso de um outro modo interessante também. É muito comum você escutar as pessoas falando, pô, mas por que isso acontece comigo? Por que eu sou assim? Mas por que eu me repito nisso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é uma pergunta inevitável, né? A gente fica se perguntando os porquês, né? Como se a vida também, por um outro viés, acontecesse desde essa perspectiva de causalidade, assim, desse modo, né? E isso causa aquilo, por uma causa, um efeito, né? Então, quando o sujeito começa a se trabalhar, ele começa a perceber que tem um emaranhado de coisas que está longe de acontecer nessa temporalidade, nessa direção, de uma causa para um efeito, né? Então, é mais interessante a gente se perguntar assim, para que eu repito isso? Para que isso me serve hoje? Porque, claro, quando você produz assim uma experiência, um modo de se comportar no mundo, se comportar não é uma palavra boa, um modo de estar nas relações, um modo de fazer laço afetivo com o mundo, em algum momento você inventou um laço que te serviu. Só que aquilo vira alguma coisa fixada, você se repete ali, e aí em algum momento aquilo já não te serve mais, e você fica se perguntando por que você não consegue largar aquilo. Então a gente entrou aí, vamos dizer assim, no campo de um conceito fundamental da psicanálise para a questão, para discutir o problema do trauma, que é a questão da repetição, a compulsão à repetição. Então, o sujeito compele a repetir aquilo que ele traz sofrimento, né? Isso é o conceito de repetição. A gente não repete o que é bom só, a gente repete o que é ruim. E é isso que é difícil, né? Então, eu penso que para a gente avançar na conversa sobre o trauma que essa moça sofreu, que é um trauma muito concreto, né? A gente precisa tocar na questão da experiência traumática desse tipo e da compulsão à repetição, que foi um conceito que o Freud ele colocou muito em evidência quando ele começou a estudar as neuroses traumáticas pós Primeira Guerra Mundial. Você falou, Evelyn, você falou memória inconsciente, né? E a memória é um dispositivo que a personagem usa na peça, né? Acessar essa memória, essa lembrança. Eu fiquei pensando aqui, assim, para a gente reconhecer, não sei se essa pergunta é, mas assim, que existe um trauma, a gente precisa acessar essa memória, ela precisa se tornar consciente, assim, a gente precisa entender que alguma coisa aconteceu, mesmo que no campo da fantasia, para a gente conseguir ir além e seguir. Não é bem assim, porque assim, não é uma memória inconsciente, é assim, o que funda o nosso psiquismo são traços que o Freud chama de traços de memória. É como se aquilo que você, vamos dizer assim, vem a ser, né? Aquela pessoa que você vai se tornando,
ela está fundada nessas experiências que deixam marcas que você nunca vai acessar, jamais, né? Então, essa noção dos traços de memória inconscientes não é a mesma noção da memória que a gente acessa, né? Então, a gente costuma dizer assim que o que é do campo do inconsciente é inacessível, o inconsciente é incognoscível, a gente não acessa ele. A gente acessa as distorções que a gente inventa a partir da, vamos dizer assim, da pulsação daquilo que está marcado no inconsciente. Uhum. Usando pulsação, que tem a ver com o conceito de pulsão do Freud, que justamente é um conceito que está ligado à compulsão, né? Compulsão à repetição. Então, é como se fosse assim, alguma coisa dessa quantidade, essa quantidade que a gente de investimento, né? A gente poderia chamar de energia, mas energia é uma palavra cheia de significações, então, nessa quantidade de energia, de investimento que a gente tem, que a gente vive, e o que acontece é que esses traços de memória no inconsciente, eles não estão mortos, eles têm vivacidade, e eles são frequentemente investidos, né, de quantidades, né, são investidos de quantidade de energia. Então, eventualmente, alguma coisa reinveste um traço de memória que quer, e ele tem uma quantidade, ele quer se fazer conhecer, ele está lá no inconsciente, a gente chama de recalcado no inconsciente, mas ele quer fazer alguma coisa, ele quer aparecer, né? E aí o que acontece é que ele se distorce, então ele vai criando disfarces. Eu acho linda essa imagem, é um pouco a teoria dos sonhos do Freud, Sim. né? Então, né, tem o traço de memória vai ser muito reinvestido e ele produz imagens oníricas. Quando a gente está acordado, esse mesmo traço de memória super investido, ele vai tentar burlar o recalque, a censura. E aí ele vai se disfarçar 1000 vezes. Do mesmo modo que ele produz um sonho que parece um enlouquecimento, o nosso sintoma também é um certo enlouquecimento, né? Por que que você tem, sei lá, uma tara qualquer, ou, né, uma mania qualquer, ou por que que toda vez que uma coisa acontece você morre de angústia, enfim, né? Por que que um sujeito tem que atravessar a rua quando vê um cachorro? Por que que o outro tem que só andar nos quadradinhos brancos? Enfim, por que que não pode dormir de armário aberto? Né? Uma série de coisas que a gente vai construindo na vida, né, que são os sintomas que a gente não entende de onde eles vieram, porque eles têm a ver com esse mecanismo, esse funcionamento psíquico no qual o traço de memória inconsciente, para poder descarregar aquela quantidade de energia excessiva, ele se disfarça e ele burla a censura. E o Freud até fala, é como um ator, né, que se disfarça, se fantasia, né, então ele vai se conectando, né, e vai produzindo alguma coisa que parece muito distante do que foi a experiência da angústia, por exemplo, alguma experiência traumática. Agora, existe sim também, né, na psicanálise, a noção de que o trauma inaugura a vida. Acho que o próprio existir é uma experiência traumática, né? Enfim, aí tem 1000 possibilidades de pensar isso, mas isso também é importante. Então, a gente tem aí já algumas ideias diferentes, né, que a gente chama das teorias do trauma, e tem essa outra, que não é uma outra, é uma continuidade, mas é sobre a questão da experiência traumática, como, por exemplo, nas neuroses de guerra. A pergunta do Freud era, por que que, se o sonho é uma realização de desejo recalcado inconsciente, que ele já tinha trabalhado e provado e tal, as pessoas que foram para a guerra e tiveram experiências horripilantes sonham com aquilo, sonham com aquela experiência horripilante. Aonde aquele sonho realiza um desejo? Até então, ele tinha
conseguido mostrar que sim, o sonho é sempre uma realização de desejo, mesmo quando é um sonho ruim e tal, mas nas neuroses de guerra, nessas experiências traumáticas, ele ficou intrigado com aquilo. E aí ele começou a desenvolver todo um trabalho que a gente chama da virada de 1920, quando ele, então, finalmente estabelece o conceito de pulsão de morte, a ideia da pulsão de morte. E aí, bom, isso tudo tem uma enorme complexidade, mas eu cheguei nesse ponto só para dizer que falei tanto, né? Mas, na verdade, o que eu queria dizer mesmo é que a teoria do trauma na psicanálise são muitas, tem muitas vertentes e muitas possibilidades. Aqui, pensando em articular com a peça, né, eu entendo que a gente precisa dar um passo além mesmo, né, além do princípio do prazer, né, que é uma experiência muito contundente, concreta, né, terrível, que várias mulheres sofrem, né, a gente sabe disso, e que a gente chamaria, aí já avançando com Lacan, e com a releitura que o Lacan faz do Freud, para a noção de real. E a gente sabe que, eu não sei quem sabe isso, mas, enfim, acho que vocês têm uma ideia, que a noção de real no Lacan não tem a ver com a ideia de realidade, né? O real seria incognoscível também? O real é aquilo, assim, o Lacan, ele avança, então ele estabelece os 3 registros, o simbólico, mais assim, digamos assim, está mais no campo da possibilidade de entendimento, que é o simbólico, né? O imaginário, que é esse nosso blá, 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 vamos dizer assim, essa enganação, né? Isso que a gente fala e acha que o outro entende, né? Enfim, é o imaginário e é o blá 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 necessário, né, para fazer laço, e o real seria uma instância, né, um registro que tem a ver com aquilo que é impossível de dizer, que não tem palavras que recubram. Então, por exemplo, um acidente, né, que acontece e que imediatamente depois que você sofre um acidente, você fica se perguntando o que eu fiz, o que eu fiz de errado, onde, né, por que eu atravessei naquela hora, né? Você se pergunta sobre a causa e a sua responsabilidade sobre aquilo. Não é que você não tenha, né? Tem, mas o acidente é alguma coisa que atravessa a vida, né? Atravessa. É do campo do real, não tem causalidade, não tem explicação. Atravessou, aconteceu. E então, uma experiência como essa, né, que a personagem sofre, né, e que ela conta para nós no livro, e aí que vocês transformaram numa experiência teatral, é uma experiência do campo do real, não é? Ela é invadida, né, num dia que ela está fazendo uma coisa que ela fazia sempre, correr. Sim. Na cidade que ela vive, ela é invadida por um evento que aparece e que, de fato, se a gente pensar bem, todo esse trabalho, essa temporalidade de passar da experiência para tudo que ela deve ter vivido, né, intimamente, na análise dela, no livro tem uma passagem sobre a análise, né? Tem. Na análise dela, enfim, na necessidade de silêncio, que eu me lembro que eu li o livro já tem um tempo, mas eu me lembro que havia isso no livro, Sim. que me chamou muita atenção, né? Que era a necessidade absoluta de não falar, de ficar quieta, em silêncio, né? Como alguma coisa que é mesmo do campo do indizível, não tem tradução possível para aquilo. Aí o que acontece é que, bom, o tempo vai passando, né? E aí me parece que essa personagem ela é compelida a fazer alguma coisa com isso que é indizível, que é falar, mas é falar de um modo em que você, de alguma maneira, cria tudo, né? Você cria a experiência novamente, mas de um outro modo. Sempre que a gente fala, a gente cria de um outro modo, não é? Então, eu acho assim
muito interessante essa temporalidade, né? A experiência vivida e tudo que ela viveu e os silêncios. O livro, que é, de alguma maneira, ela narrando para alguém a história, que reescreve a história. Então, é uma outra história que está contada ali, né? Não é exatamente a história que ela viveu, não é nem perto disso, né? E o que vocês fazem, que é uma adaptação do livro, Uhum. que é ainda um terceiro tempo e ainda uma outra história, uma outra maneira de dizer. Claro. Sim, sim. E um ponto que me interessa também te perguntar é porque você falou, né, tanto da trauma ou da questão da guerra, da violência pensada, a guerra, a extrema violência da guerra. Você falou do nascimento, que em alguma medida também é uma experiência extrema, que é uma condução de um momento de amparo para uma situação de desamparo radical, ou seja, e de um atravessamento de intensidades impossíveis daquele recém-nascido lidar, né? E o trauma e a experiência violenta do estupro, só para se ater ao momento da peça, né? Também é uma situação de uma extrema violência que produz uma agitação psíquica ou uma quantidade de energias impossíveis da vítima que se torna uma sobrevivente da conta, né? E o que me inquieta e que fica sempre uma interrogação na minha cabeça é porque essa situação e aí é uma pergunta também, né? Ela joga o sujeito, ou coloca, ou numa situação primeira, talvez, de alguns processos, não uma coisa, né? Tanto existe o recalque, né? Há coisas que acontecem naquela situação de extrema violência que são recalcadas, né? Com uma estratégia, um mecanismo de defesa. E eu não sei se é um primeiro ou segundo movimento, que é uma espécie de paralisia, não sei se paralisia exatamente, mas do psiquismo, a pessoa ficar presa numa situação. E o que eu gostaria de entender, né, é de que, quando eu falo da criatividade ou das atividades criativas, tudo é criação, é claro, mas pensando mais estritamente, claro, a análise, né? Mas e as artes nisso? Existem contribuições possíveis para esses modos de expressão contribuírem para que o sujeito vitimado pela extrema violência se coloque para fora da situação de paralisia e que volte a se tornar um sujeito produtivo, criativo? Ai, com certeza. Eu acho que você sabe que a gente você sabe que para a psicanálise o artista precede o psicanalista, né? Então, o Sim. ato de criação artística é o ato de criação por excelência, vamos dizer assim, né? É assim, a criação artística, as artes, por isso que eu acho muito interessante essa experiência dessa pessoa, né, dessa mulher que sofreu um estupro e que sofreu tanto, 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 que depois produziu um escrito, porque eu acho que o escrito não é qualquer coisa, é uma forma de arte, vamos dizer assim, né? A literatura é uma forma de arte muito especial, quer dizer, tudo bem, não foi ela que escreveu, né? Foi uma outra pessoa que escreveu, mas isso também é super interessante, porque ela entrou em relação com uma outra pessoa que escreveu por ela, mas ela conseguiu fazer esse movimento, então é um movimento extremamente fundamental, né? E ainda um terceiro tempo disso, que certamente ela autorizou que isso tenha virado, né, uma peça de teatro. Então, eu penso que isso são
os tempos, mesmo que essa mulher não seja a artista propriamente, não tenha sido ela que escreveu exatamente, ou que atuou na peça, né? Mas eu acho que todos esses movimentos são dela, em última medida, são os atos de criação dela. Ela, né, experimentando a arte como salvação, como a possibilidade de ir para um outro lugar. É claro que a gente vê na história que a viagem, o namorado firme, desejante do lado dela, certamente os tratamentos que ela fez, todas as ajudas que ela teve, puderam fazer que ela chegasse a esse lugar, mas eu acho que é assim muito interessante como que essa mulher conseguiu avançar tanto, né, com essa experiência, além da questão do ato político, né? Mas a gente está aqui falando do ato da questão artística, né? Sim. Então, é incrível, porque eu acho que sim, acho que certamente se ela estivesse aqui, eu acho que ela diria isso, a importância que teve para ela que isso continuasse se desdobrando criativamente. Eu imagino isso, eu não a conheço, né? Enfim, mas eu imagino isso, porque eu acho que esse movimento, essa temporalidade, isso que retroage de uma outra maneira, inventando uma arte nova, né? É sensacional, acho que é isso mesmo. Eu acho que a arte é a criação por excelência, não é? Eu penso isso. Eu acho que o artista, por exemplo, né, a gente sabe que os artistas criam na dor, né, muito, Uhum. né? Há uma regra geral, claro, mas Claro. acontece frequentemente, a criatividade fica muito aguçada na angústia, né? E a gente sabe também que a angústia, ela é aquele afeto sem palavras, não é? Angústia é um afeto sem palavras. Então, a saída e que paralisa, né? É extremamente paralisante, extremamente doloroso. Que a saída é a palavra. E, bom, e a expressão artística, Sim. né? É Desses isso, Sim. modos, esses diferentes modos, né? modos, E exatamente. agora, o que diferenciaria, né? E eu não sei se há uma diferença tão nítida e marcante, porque é uma noção também com muitas interpretações, né? Mas quando se fala em sublimação, por exemplo, né? Aí a gente já está falando de algo ou de uma noção mais pertencente ao campo das artes ou da... Porque, de alguma forma, a pergunta é, o que distinguiria todo o processo de fala ou todo o processo de escrita ou fala em si já é um ato sublimatório, ou participante de um processo sublimatório? Ou É, teria que ter um componente artístico nessa questão para ele se enquadrar dentro de uma ideia de sublimação ou não, né? Essa é uma dúvida que eu fico, às vezes, tentando... assim, eu aqui, eu diria assim, que todo esse percurso, né, é um percurso de elaboração permanente. Sim, sim. Né? É como uma coisa assim que uma experiência como essa não larga a gente, né? Não larga a gente. Né? É, a vida inteira, essa experiência vai se reatualizar, né? De diversas maneiras. Então, no escrito, na carta aos filhos, na peça, Sim. enfim, e aí sei lá mais como, né? A ideia da sublimação, no meu entender, a gente teria que pensar um pouco para pensar nisso como um ato sublimatório, porque a sublimação, ela tem a ver na psicanálise com a ideia de sublimar o desejo. Não, não é sublimar o desejo, esquece isso. É sublimar a pulsão. Sim, sim. Então, assim, na verdade, então, todo esse, assim, a ideia da sublimação tem a ver com você desejar alguma coisa, quer dizer, você ter uma pulsão de comer toda a comida que você vê pela frente, né? Mas você quer comer todo o chocolate do mundo e você vai trabalhar. Eu tô falando de uma maneira muito grosseira, mas assim, a ideia da sublimação tem a ver com você ir produzir outra coisa
que não seja alguma coisa que seja destrutiva, Sim. entende? Você infletir como se você infletisse a pulsão para uma outra direção. Exatamente, entende? Então, assim, então Freud, eles dizem que tinha um texto sobre a sublimação enorme que foi perdido. Eu não sei se tinha ou não tinha, a gente não sabe, dizem, né? Então, é um conceito assim muito pelo alto, mas a ideia é que você sublima alguma coisa da pulsão que é proibida, que socialmente não é aceita. Então, assim, sei lá, você quer transar com todo mundo que você vê pela frente, mas não dá, não dá. Então você sublima no trabalho, né? Você produz alguma coisa com isso, você faz arte com aquilo que você não pode satisfazer completamente da pulsão, entende? Porque assim, o conceito de pulsão é muito complexo, é um conceito fundamentalíssimo, né? E tem uma relação com isso que faz borda, né? Corporal. Então, eu pensaria a sublimação mais nesse sentido, entende? Agora, talvez se a gente elaborar um pouco mais, a gente pode pensar como tentar entender que esse movimento de elaboração permanente é uma sublimação, mas eu não sei, eu não saberia te afirmar isso assim. Eu pensaria mais que isso é uma elaboração, é um trabalho de elaboração permanente. Tem a ver também, eu falaria mais assim, talvez, com aproximar da ideia do trabalho de luto, né? Assim, alguma coisa sobre uma pequena morte, porque, né, é uma Sim, pequena morte, isso, quer dizer, nem é tão pequena, né? Enfim, Sim. nesse caso. Mas é a experiência que a gente vive, porque, né, a experiência da morte é uma experiência que não tá, a nossa morte não está escrita no nosso inconsciente. Por isso a gente não consegue se imaginar como desaparecido, né? Você imagina o que as pessoas vão estar sentindo, você imagina você assistindo o seu enterro, você imagina, né, uma série de coisas, mas a experiência de imaginar que você não está lá é quase que impossível, é inviável, né? Dá um nó. Então, é paradoxal assim no nível máximo. Então, o trabalho de luto é o que interessa. Na verdade, tudo versa, e isso tem a ver com a experiência traumática do nascimento, vamos dizer assim, essa constitutiva do sujeito, que é a experiência da perda inaugural. Então, essa perda inaugural desse, né, do amparo absoluto, da completude absoluta e tal, né, enfim, que um dia houve, né, imaginariamente, porque na verdade nunca houve, Sim. é correlato, né, disso que é a experiência vamos dizer assim, que a gente chama de morte, né, e que a gente tem medo, né? Enfim, a gente tem medo de perder, muito mais do que de desaparecer. Quer dizer, você tem medo de desaparecer, mas é tão inimaginável o seu próprio desaparecimento, é tão, né, enfim, que você fica circundando isso, mas a perda não, a perda está para nós na vida todos os dias, em cada escolha, não é? Então a gente vive a experiência disso a cada escolha na vida. Então, eu penso que essa experiência, né, da peça que vocês colocaram em cena é a experiência de um trabalho de elaboração sobre a morte de algo que aquele evento causou para aquela mulher, né? Então eu aproximaria essa elaboração mais de um trabalho de luto, Sim. né? De fazer uma borda nesse buraco, que o trabalho de luto a experiência do luto é um trabalho permanente psíquico, onde o sujeito precisa inventar um jeito de bordear aquele furo, aquele buraco que ficou. E aí é nessa construção que me parece que esses tempos todos, o livro, a escrita, o silêncio, a viagem, né? Enfim, a carta, a peça, né? Enfim, isso eu penso que a gente poderia relacionar mais com o trabalho de luto Sim. do que de sublimação, penso eu. Mas pode haver alguém que pense diferente, que já tenha estudado mais sobre a sublimação e consiga fazer uma relação próxima. Claro, claro.
Agora, tem um dado interessante, né, Ju, eu queria que você falasse também, se você puder falar disso, é que quando a gente, isso eu falo às vezes, quando a gente falava que, né, ia fazer a peça, a partir do livro da Tatiana, né, primeiro, caramba, uma peça sobre o estupro, um trabalho sobre o estupro, e claro que sim, né, é, sobre o estupro e sobre as condições sociais, políticas, culturais que viabilizam, né, a recorrência de um tipo de crime como esse, num país como o nosso. Ao mesmo tempo em que a gente sabia disso e que isso é o dado mais evidente, a gente se perguntava o tempo todo se o que a gente estava fazendo era uma peça sobre o estupro, ou se não era uma obra, um trabalho é, um trabalho de luto ou uma elaboração pós-traumática e que para a gente parecia que toda a peça não era dramática nem pós-dramática, mas assim uma obra pós-traumática, digamos assim, e de que como se a obra toda fosse um grande processo de elaboração, e dentro dessa elaboração está a rememoração, está a ressignificação dos acontecimentos, da própria vida, das relações, mas, em última instância, em alguma medida, como se fosse assim a pulsão erótica, a pulsão de ligação à vida, tentando encontrar o seu lugar. E nos parecia que essa era. Estamos fazendo essa obra por isso. Uhum. É, Isso nos parecia que seu dado mais significativo para a gente estar fazendo esse trabalho. Então, essa dimensão, né, dessa pulsão erótica, erótica no sentido de uma força ou de ligação com a vida, ou que objetiva estabelecer ou manter uma ligação com a existência, era algo que nos parecia ser fundamental. E aí, eu não sei, Ju, você quer comentar alguma coisa sobre isso, ou fazer uma pergunta sobre isso? Porque a minha curiosidade, pelo menos, é essa, né? Para personagem que sofre uma violência como essa e que, de repente, o seu corpo e a sua subjetividade se tornam uma zona desconfortável, inabitável. Muitas mulheres passam por isso e vivem isso. E não é nem o que fazer, mas como sair dessa situação, como ressignificar esse lugar que era e se tornou uma zona inabitável, uma zona de desconforto, para uma zona novamente em que se é possível não só viver, mas ter prazer em viver. Eu acho que esse é o trabalho mesmo, né? Esse é o trabalho que ela conta, né, para a escritora, que a escritora escreve, que vocês reescrevem, quer dizer, vocês encenam, vamos dizer assim, reescrevem e encenam, né? Acho que esse que é isso que é o interessante, né? Porque se a gente fosse pensar apenas em, enfim, evidenciar o óbvio, que é um monte de mulheres são estupradas, isso é um horror, não daria teatro, né? Sim. Não daria teatro. Quer dizer, o interesse de pegar esse livro e colocar isso na cena, me parece que tem a ver com isso, com a capacidade e a possibilidade que essa pessoa teve, como outras podem ter, de atravessar esse horror Sim. e sair do outro lado, né, voltando a viver, né? E isso tem a ver muito, né, com o trabalho de luto, tem muito a ver, né? Quando você perde alguém e pensa, nunca mais vai dar, nunca mais vai ser possível sorrir, parar de sentir dor, né? Enfim, nunca mais vai ser possível, né, sentir bem, é, achar bom alguma coisa, ter prazer na vida. Então, é isso mesmo, né? É esse fio da vida que religa, Sim. né? Então, É o que você falou, né? Criar essa borda, né? Achei bonito, essa borda para esse buraco, né? Que o buraco está lá.
Você não vai tampar, mas você pode, talvez, bordear, né? Criar um contorno para isso, né? Que costuras são essas, né? Que ligações são essas que tecem essa borda, né? Pensar nisso pode ser interessante, né? Que elementos tecem essa borda, né? Que materiais, que... Esses elementos são justamente o que o sujeito inventa, né? Isso é o criativo. Sim. Sim, totalmente. Exatamente isso, né? Não tem receita. Cada um inventa. De alguma maneira, as associações, as ressignificações são invenções. Elas não estão lá dadas, elas têm que ser criadas, né? Enfim, para o sujeito construir esse contorno, né? Sim. É isso mesmo. E esse dado, só para terminar, que é isso, né? Há uma tendência, não uma tendência, né? Mas quando a gente está em sofrimento, reincidimos na crença de que aquilo é eterno. Isso. Isso é um elemento, às vezes, assustador, né? Todos talvez já temos passado por isso, ou passem por isso, né? Mas e estou falando isso porque se liga até o nosso fascínio com a própria obra da Tatiana, ou de querer trazer essa obra para a cena, em corpo, em música, em vídeo, em texto, em tudo isso. Em alguma medida também era uma vontade de fazer passar ou transmitir, em alguma medida, a metamorfose, a ideia da metamorfose, e, em alguma medida, se contrapor a esse estado ou a essa condição que todos nós, em sofrimento, somos atravessados, de eternizar aquela condição, aquele momento de sofrimento, né? Exatamente, é isso aí. Esse movimento de transformação as ressignificações, as elaborações, isso que a gente chama do trabalho de luto, que é um trabalho psíquico, né? E quando a gente fala psíquico, né, isso envolve todo o corpo, né? Obviamente, né? Não tem nenhuma separação entre uma coisa e outra, né? Então é isso mesmo, né? Isso produz esse movimento possível, né? Do adolescente que não acredita que nunca mais vai superar o fim daquele namoro, né? Exatamente. A repetição dessa mesma situação, né? Desse mesmo modo de protocolo de crença, né? De alguma forma. Exatamente, enfim. Mas eu acho muito incrível ter levado, né, esse livro para a cena. Acho que é. E eu penso muito nisso, né? Nessa temporalidade da elaboração. Sim. Vamos aguardar, então, um quarto tempo, na verdade, que vai ser o próprio filme que a Joana vai fazer, né? Que a E gente... a Joana assistiu a peça e ela falou exatamente isso que você falou. Ela falou assim, da importância disso estar no teatro, disso estar sendo levado para a cena. Claro, falando de um aspecto político, social, cultural, mas certamente falando também da experiência dela de ver isso, né? Ela se emocionou muito durante a peça. Ela foi com a mãe dela, né, que viveu ali tudo com ela, né? Então, As mas gerações, ela né? falou isso, né? Da importância mesmo. Sim, sim. E o quarto tempo talvez seja esse mesmo, dela dirigindo o filme e reinventando mais uma coisa, né? É incrível o que ela está fazendo com isso, né? É, Incrível, né? E deve ter sido incrível para você fazer a peça para ela, né? foi. E foi no dia que a Tatiana foi também. Elas foram juntas, então. Nossa, Mas foi muito bom, foi muito assim. A gente foi super. Me senti muito acolhida por elas e autorizada também. Claro que elas já tinham autorizado a gente fazer a peça, mas autorizada num outro lugar, assim, de posso somar a minha voz também, né? Foi isso muito é bom. muito legal que você falou, né? Porque também faz parte desse processo, a escrita. Isso que você falou é bem interessante, né? Porque o que a Joana fez, né, foi somar vozes à experiência dela. Isso é lindo, bem Sim, lindo, né? Que ela a tem voz da Tatiana, a minha.
Agora vai ter o filme, Filme, vozes, né, que fazem uma polifonia de fato, né? exato. Experiência. É bem legal isso, bem legal mesmo. É. Evelyn, eu acho que chegamos a um ponto aqui da nossa conversa. Eu queria te agradecer mesmo de novo por estar aqui com a gente, fazendo pensar, refletindo e gerando, né? Inventando modos de se relacionar. A gente fica o tempo todo ainda revisitando o próprio trabalho e tentando encontrar outras leituras que abram nosso olhar mesmo para coisas que a gente não tenha percebido. E foi muito bacana essa sua leitura do mesmo do processo do luto mesmo, né? Eu acho que a Foi. gente ainda não tinha refletido tanto sobre isso, tinha É. apontado para outros caminhos, né? Mas e não à toa, né, Ju, aquele cartaz que está ali, né? Quando que está na sua mesa, né? Que é renascer a partir do resto que ficou, né? Se Mas preservou. que se preservou. Existiu uma morte, mas existe algo ali. Legal isso. Muito bem, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigadíssima, Evelyn. Beijo Prazer. grande. Um beijo.